Paz do Senhor para os irmãos. Antes de nós estarmos orando aqui pelo nosso irmão Willam. A gente está só comunicar aqui. Essa semana, como os irmãos sabem, talvez nem todos saibam ainda, mas nós temos um irmão aqui que sofreu um acidente lá no trabalho, o irmão Renan. E a princípio a gente tomou um bom susto, né? Porque foi algo assim grave. Assim que nós recebemos a notícia, nós reunimos a família lá em casa, oramos, colocamos no grupo da igreja, os irmãos também oraram. E graças a Deus, né, ele já deixou a UTI, né, para a glória de Deus. E já o que se alojou nele foi um equipamento, né, mais ou menos assim, uma conexão, parece uma conexão de mangueira, né, de equipamento. Deve ter mais ou menos uns 3 centímetros, né, que graças a Deus fizeram a cirurgia, conseguiram retirar. Mas continue orando pela família do irmão Renan, da irmã Ingrid, para que ele se restabeleça assim o mais rápido possível, para que ele esteja entre nós, porque foi realmente um grande susto para a família e também para nós, irmãos, né, que nós sentimos quando, né, principalmente quando a gente no nosso meio, nós sentimos muito. Mas agradeço aos irmãos que oraram e continuem orando. Justificando também a ausência da minha esposa, irmã Adriana, tá naquele pegou um resfriado muito forte, ainda não conseguiu curar, teve uma recaída, ainda não está bem. Essa semana talvez vai voltar no médico de novo, mas estejam orando também por ela. Bom, Deus abençoe os irmãos. Agora nós vamos interceder pela vida do nosso irmão Willam, que vai estar trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração. Levante suas mãos, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego a vida do Willam em tuas mãos, para que o Senhor o use segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Faz, ó Senhor, meu Deus, aquilo que a tua palavra, Senhor, te destina a fazer. Então que a tua graça e a tua glória, Senhor, estejam sobre a vida dele, que teu Espírito, Senhor, o oriente e lhe dê segurança. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. A paz do Senhor para a igreja. Pode tomar seu assento. Antes de entrarmos na mensagem, eu vou convidar o pastor Marco para a gente poder louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã. Eu pensei em fazer algo hoje com o pastor Marco, que às vezes ele faz com a gente, que é chegar assim, ó, irmão, hein? Vem cá de sopetão. Mas aí Deus tocou no meu coração, eu avisei ele antes de chamar ele aqui agora, alguns minutos antes, para não ser totalmente do sopetão. Mas nós vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa de cristã, 212. Aliás, ele vai louvar, né? Porque eu sou tipo Tarcísio. Mas eu vou acompanhar, a gente vai estar junto aqui para adorar o Senhor. Ih, ele pegou outro microfone, eu vou ter que louvar no microfone também. Perdoem, tá, meus irmãos, antecipadamente. Ele não quer esse microfone aqui não. Não, mas é só troca de pilha ali, ó. Já tá trocando já. Irmãos, esse hino é bem fácil, né? Todos nós conhecemos bem a letra dele. O coro diz bem assim, ó.
Então vou lá no início. A letra que sumiu, rapaz. Ah, tá. Sumiu ali. Vamos? Vamos. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A melissa dos gemidos marcha em poluda, certo que a vitória alcançará. Vai você, William. Estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vacile, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama. Ao lado do Senhor, entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Amém. Obrigado, pastor Marco. Deus abençoe. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo 6.
do versículo 19 ao 21. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Somente até aí. Amém? Muitos daqui não sabem, né? Mas hoje lá no espaço Eclésia Kids, as crianças estão começando um programa de estudos a respeito do Super 5, que são as cores do plano da salvação. É um projeto criado aí pelo Ministério Infantil de tratar e de ensinar para as crianças o plano da salvação baseado nas cores. Hoje, inclusive, eu estou com essa camisa aqui, branca, com esse detalhe amarelo, porque a minha camisa amarela é muito velhinha e está muito ruimzinha para mim vir. Mas se tivesse melhor, eu estaria com a camisa amarela. O pessoal lá do Espaço Kids está de amarelo, ornamentou lá de amarelinho, porque hoje eles vão falar da cor amarela. A cor amarela é a primeira das cores do plano da salvação nessa série de estudos. Então, hoje eles vão falar do amarelo, semana que vem do preto, do vermelho e assim por diante até a última cor, que é o verde. E o tema da cor amarelo para as crianças simboliza o céu, simboliza as ruas de ouro, simboliza aquilo que tem lá. Eu achei até estranho no início, porque eu falei, por que o céu não é azul? Mas é porque não é esse céu que a gente vê aqui. A gente está falando do céu eterno, do céu onde o nosso Deus está. Então, para simbolizar esse céu, não colocaram a cor azul, colocaram a cor amarelo para lembrar o dourado, para lembrar as ruas de ouro, que são descritas lá por João em Apocalipse. E nesse trecho da palavra do Senhor, Jesus está falando que a gente tem que ajuntar tesouros no céu. Não somente isso, né? Esse também era o versículo do dia de hoje. Quem utiliza o aplicativo YouVersion da Bíblia, o pastor anunciou aqui outro dia o aplicativo Strong, né? Da Bíblia Strong. A gente tá na concorrência. Vou anunciar o aplicativo YouVersion. Não é dele o Strong, o YouVersion não é meu. A gente não ganha nada com isso. Mas se você tiver outra versão também, um outro aplicativo, indique para os seus irmãos. Quanto mais, melhor, desde que a gente os use. Porque se eles ficarem simplesmente no celular fechado, não adianta de nada. Mas nesse aplicativo, o versículo de quem usa hoje era esse aí que a gente leu, de que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aí a gente leu os versículos do contexto, né? Porque Jesus estava falando justamente para a gente não ajuntar tesouro nessa terra. Há algumas semanas atrás, no lugar onde eu trabalho, houve um arrombamento. Teve um final de semana prolongado aí, do feriadão que teve nas últimas semanas, eu não lembro qual dia que foi. Um feriado que é numa quinta-feira, aí a gente ficou sem expediente até a segunda-feira. Quando eu cheguei pela manhã na segunda, eu sou o primeiro a chegar no meu trabalho. E eu abri a porta do local. Normalmente, o portão estava trancado, eu entrei, abri a porta da frente, bati o meu ponto. E à medida que eu fui destrancando as outras portas, eu cheguei numa sala que eu notei que estava com a luz acesa e com o ventilador ligado. Eu falei, esqueceram? Será? Será que alguém esteve aqui? E quando eu avancei um pouco mais para frente, eu vi que a porta dos fundos tinha sido arrombada. Então alguém entrou naquela sala, ligou o ventilador, mexeu algumas gavetas. E a porta estava quebrada. E eu fiquei preocupado, né? Minha primeira reação foi, será que ainda está por aqui? Porque não tinham levado nada. Só arrombaram a porta e mexeram algumas gavetas e foram embora. Aí então eu saí, rodei a agência, verifiquei do lado de fora lá o local do meu trabalho, para a gente ter um banheiro externo, né? Fiquei preocupado de ter alguém escondido ali por fora. Mas a pessoa já tinha ido embora. Seja lá quem foi que fez, foi embora e não levou nada, só arrombou a porta. Mas desde então, eu fico preocupado. Todas as vezes que eu chego no meu trabalho, antes de eu entrar, eu dou uma volta para verificar se está tudo ok, se a porta de fundo está inteira. O chefe da minha agência passou mal até essa semana e ele ficou muito preocupado com isso. Então, ele comprou trancas, cadeados, tá querendo botar grade na porta,
botar talvez câmera de segurança, reativar uma cerca elétrica que tinha que não funciona. Mas tudo isso para quê? Para proteger os bens materiais que estavam lá, que na verdade nem são nossos, né? São da empresa. Mas são bens materiais, né? E a gente tem toda essa preocupação de guardar os bens materiais, de proteger aquilo que tem algum valor. Essa é a reação de quem tem um tesouro, de quem tem alguma coisa de valor. Se uma situação dessa parecida acontecesse na sua casa, você também ia ficar preocupado, talvez, botar grade na janela, no portão, algum sistema de segurança, para que não voltasse a acontecer. E quem já teve a casa roubada, não sei se é alguma experiência de alguém aqui já passou por isso, eu imagino que seja algo muito desagradável, porque para mim não era nem meu, mas agora eu fico preocupado de chegar lá e ter alguma situação inesperada, né? Então dá uma aceleradinha no coração quando eu vejo, por exemplo, no outro dia, quando eu cheguei no trabalho, o banheiro do lado de fora estava trancado. Só que, já viram aquelas portas de banheiro que só tem a chave pelo lado de dentro? E ela não sai? Não tem como trancar. Aí eu falei, por que o banheiro está trancado? Estava tudo trancado e o banheiro estava trancado. Eu falei, tem alguém ali dentro. Alguém entrou no banheiro, se trancou lá dentro, está escondido dentro do banheiro. E agora? Fiquei do lado de fora da agência, esperei outras pessoas chegarem, falei, as meninas que chegaram logo depois de mim, falei, não, fica aqui, não entra não, que tem alguma coisa errada. O banheiro não tranca, não tem como trancar e está trancado. Eu não sei se tem alguém escondido lá dentro, vamos ficar aqui pelo lado de fora, qualquer coisa a gente chama a polícia. Aí eu liguei pro chefe da minha agente, que não tinha chegado ainda. Aí ele falou, não, tem uma chave de fenda aí, pega lá, porque eu passei lá pelo lado de fora, enfiei a chave de fenda e rodei para trancar para ninguém entrar. Eu falei, mas você avisa, gente, porque eu fiquei aqui preocupado, já ia chamar a polícia, porque achei que pudesse estar acontecendo alguma coisa. Jesus estava falando para a gente que a gente não tem que se preocupar com os tesouros dessa terra. É claro que a gente não quer ser assaltado, a gente não quer ser roubado, a gente não quer perder nada de nenhum bem. Não estou falando que é também para você ser um completo desleixado, largar sua casa aberta, seu carro aberto, que nada vai acontecer. Não estou dizendo isso. Nós temos que ser cuidadosos sim com os nossos bens sim. Ainda mais nesse mundo, do jeito que está. Mas o que a gente não pode ter é o coração nessas coisas. Foi isso que Jesus estava nos ensinando aqui em Mateus capítulo 6, que o nosso tesouro tem que estar nas coisas celestes, porque aquilo que é celeste é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18. 2 Coríntios, tem como botar aqui na projeção? Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, amém? É interessante que quem escreve isso daqui, você sabe quem escreveu, né? Quem foi que escreveu isso aí? Quem foi que falou essas palavras? O apóstolo Paulo. E que homem que sofreu perseguições, que sofreu dores, que sofreu neste mundo, foi o apóstolo Paulo. E ele diz nesse versículo de 2 Coríntios, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Tem um capítulo que ele descreve quantas vezes ele foi chicoteado. Eu li um dia desses com meu filho uma passagem em que ele foi apedrejado na porta de uma cidade e só saíram de lá porque pensaram que ele já tinha morrido e deixaram o corpo estirado no chão. Só que ele não tinha morrido. Ele se levantou. Aí o que ele fez? Foi para bem longe de lá? Não! Ele entrou de novo na mesma cidade que tinha acabado de tentar matar ele. É esse cara que escreveu aqui: nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Quantas vezes nós achamos que os nossos sofrimentos... A gente viu uma peça aqui, a jovem preocupada com a sua vida, passando por aquele sofrimento, né? Pensando nos seus dias, pensando nos seus desejos, naquilo que a sua carne quer, sendo oferecido pelo mundo, as festas, as bebidas, os bens que tem nesse mundo. E ela vivendo aquele dilema. É um dilema que todos nós vivemos. Mas esse cara aqui que escreveu isso aqui sofreu coisas muito mais além do que a gente pode imaginar.
muito mais além do que qualquer um de nós aqui já passou. E ele escreve que esses sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Imagine dizer desses pequenos sofrimentos, da nossa crise de identidade, de saber das coisas que eu quero e que eu não consegui. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito maior. E é por isso que o apóstolo Paulo se converteu e viveu uma vida que glorificava o nome daquele que o chamou. E é por isso que ele escreveu isso aqui aos Coríntios, que fixava os olhos não naquilo que se podia ver, mas naquilo que ele não via. Quem está acompanhando aqui na terça-feira, nós começamos um estudo acerca do quê? Qual é o tema do estudo? Qual é a palavrinha de 2 letras que é o tema dos estudos de terça-feira? Fé. Quem já ouviu falar na expressão olhos da fé? É uma expressão comum, né? A fé tem olhos. Porque é pela fé que se enxerga essas coisas que não são visíveis a esses olhos. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando que a gente não fixa os nossos olhos naquilo que esses olhos podem ver, mas naquilo que pela fé eu vejo. Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 24 em diante, até o versículo 27 ou 28. Lucas capítulo 7, versículo 24 em diante. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. E digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Amém? Só até aqui. Vocês conhecem João Batista? João Batista foi primo de Jesus. E seu ministério meio que pareou ali com o tempo de Jesus. Ele era um pouco mais velho. E no seu ministério, ele começou a pregar no deserto. E a palavra de Deus diz uma coisa interessante, é que ele pregava no deserto e as multidões iam até ele ouvir a mensagem de João, que batizava lá no Rio Jordão. E muitos se convertiam, muitos aceitavam aquela palavra. E qual era a mensagem que João trazia? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para alguns ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A mensagem de João não era uma mensagem agradável, mas era a verdade. E aqueles cujo ouvido ouvia a verdade se convertiam e se batizavam no batismo de João. A palavra nos diz que João não realizou milagres. Multidões seguiam Jesus porque Jesus fez uma série de milagres. Na verdade, em um dos evangelhos descreve que não haveriam livros suficientes para descrever a quantidade de coisas que Jesus fez nos 3 anos de ministério. Então ali só estão escritas as principais, não está escrito tudo. Apesar de ser um montão, não tem muita coisa ali não. Ele fez muito mais do que está ali. Mas é por isso que as multidões seguiam Jesus. Mas e aquelas que estavam atrás de João Batista? Se João Batista não tinha performado nenhum milagre, isso também está na Bíblia, tá? Tem um trecho lá que fala que ele não fez nenhum milagre, né? Na verdade, eu até marquei aqui. Espera aí que eu vou ler com vocês, tá? Está em João 10:40. Atravessou novamente o Jordão, foi para um lugar onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até lá onde estava, dizendo: embora João não tenha realizado nenhum sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. Estavam confessando que o testemunho de João Batista a respeito de Jesus era verdade, porque viam em Jesus se cumprindo aquilo que João Batista tinha dito, de que ele era o Cordeiro, de que ele era o Messias, que ele não era digno de desatar
as atas da sandália de Jesus. E é esse mesmo João Batista que é reconhecido por Jesus como o maior profeta. Ele chega a dizer que não houve ninguém nascido de mulher que fosse maior do que João Batista. Mas aquele povo judeu conheceu profetas. Profetas de renome, profetas como Moisés, profetas como Elias, profetas como Eliseu. Gente que abriu o mar, que trouxe pragas ao Egito, que parou o fluxo da água de um rio para atravessar. Alguns dizem que, cientistas, alguns que querem menosprezar o poder de Deus, ou que pensam que é uma mera coincidência a travessia do Mar Vermelho, que não era o Mar Vermelho, era um outro mar, que era uma região estreita, onde ficava rasinho uma certa época do ano, então baixou a água, Tem alguém que chega a dizer que o maior milagre não foi o povo ter atravessado o Mar Vermelho a pés enxutos, mas foi os cavalos de Faraó e todo o exército morrer afogado na aguinha que batia na canela, Pois é. A gente sabe quem é o nosso Deus. Aí, como é que vão dizer, então, daquele que fez parar o fluxo do rio de um lado só, Porque esse não dá, água é corrente. Mas a palavra de Deus diz que quando José foi atravessar, ele parou a água de um lado só e fez um paredão e o outro lado secou e o povo atravessou o rio. Deus faz coisas poderosas e milagrosas que ficaram registradas. Ele pode fazer isso no dia de hoje. Mas algo interessante sobre a fé é que a fé são esses olhos que você vê o que não é visível. A fé atua quando Moisés está indo no deserto em direção ao Mar Vermelho e não tem para onde ir. E o exército de Faraó está atrás. A fé está atuando ali. Porque na hora que começa a ventar e ele toca e o mar abre, ali é ação de Deus, é milagre. A fé estava atuando antes disso, porque ele estava vendo antes de acontecer. Ele estava sabendo que Deus iria fazer alguma coisa, afinal de contas foi Deus que chamou, por isso ele foi até lá. É quando você anda sem saber o que vai acontecer, sem ver com esses olhos. Quando o mar está aberto, quando o rio está parado de um lado e o outro lado já secou, é Deus que já está atuando. Mas isso não é a fé. A fé ela atua quando o rio está correndo, quando o mar está fechado, quando o exército está atrás de você. É quando todo mundo olha para você e diz: você está fazendo o quê? Para onde você está indo? Isso não vai dar certo. Deus não está nesse negócio, você não está vendo? É aí que a fé atua, porque é quando seus olhos não estão vendo e você continua andando. Porque se o mar não abrisse, talvez Deus fizesse o povo atravessar andando sobre o mar. Afinal de contas, Jesus andou sobre o mar. E Pedro também, Por um pequeno período de tempo, enquanto estava olhando para Cristo, ele também andou. Então Deus pode fazer essas coisas? Pode. Deus é poderoso, mas a sua fé age quando você não está vendo nada disso. Essa era a fé de João Batista. Porque ele não viu o morto ressuscitar, não foi ele que fez o morto ressuscitar. Aliás, ele deve ter ouvido falar, porque Jesus começou a fazer milagre antes dele morrer, Eu suponho, talvez esteja enganado. Se eu estiver enganado, pastores me corrijam. Porque João Batista morreu muito antes de Jesus ali. Jesus ainda continuou seu ministério depois da morte de João Batista. Mas João Batista não performou nenhum milagre. E ele foi fiel. E se você está vindo terça-feira, você tem percebido o quanto essa palavra fiel tem a ver com essa outra palavra, fé. Elas são praticamente uma. Porque quem tem fé é firme e é fiel. E ser firme e fiel não é quando você está atravessando a pé seco no meio do mar que está aberto. É quando você está indo na direção dele e ele ainda não abriu. E você não sabe se ele vai abrir. Mas se Deus mandou você ir, você vai. Porque você não sabe se vai abrir, mas você confia naquele que te enviou e ele é fiel. Então você também é fiel. Isso é fé. Quando você anda sem saber o que vai acontecer, confiando plenamente naquele que te chamou. Então, se você está à frente de um ministério, se você está à frente de um departamento, se você está à frente de uma família, se você está dentro de uma casa e não é o chefe da família, mas está ali como coluna porque Deus te colocou lá para isso, para sustentar aqueles que estão ao seu redor, e você está sentindo dificuldade, está pensando: meu Deus, está difícil, eu não sei onde é que isso vai dar, não dá nada, dá certo. É nesse momento que a tua fé
que o Senhor tem plantado no seu coração. É nesse momento que a tua fé que estava na vida de João Batista, porque você não vê, mas crê. E é inerente do ser humano duvidar. E isso não é inteiramente pecado, porque em algum momento João Batista também fala, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo, porque afinal de contas ele não estava vendo milagre acontecer nenhum diretamente com ele, ele só estava obedecendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E Jesus fala, vai lá e conta para ele o que vocês têm visto, para que ele saiba que para que ele continue crendo. E ele creu até a morte. Quem sabe o que aconteceu na vida dele? Ele confrontou um líder lá, né? Herodes. Confrontou o pecado da nação, não só de Herodes, dos fariseus também. Não era só Herodes que queria matar João Batista, não. Porque ele confrontava todos que estavam contra a lei, contra aquilo que é correto e contra a justiça de Deus. Ele estava fazendo por fé aquilo que Deus tinha mandado. E no final das contas, Herodes se levantou, aconteceu a situação que todo mundo conhece. A menina lá dançou, a filha da Herodias, foi falar com a mãe dela, aquela abençoada lá, olhou e falou, pede a cabeça dele. E olha só, João Batista teve fé, João Batista foi fiel, João Batista obedeceu até o fim. E no final das contas, ele morreu decapitado. Ele estava preso e ele não chegou lá e de repente todos na reunião caíram mortos e ele ficou em pé vivo sozinho, não. Deus não desceu com fogo e glória e consumiu todos naquele lugar e João Batista ficou sozinho em pé vivo, não. Ele morreu. Ele morreu. Em João capítulo 3, versículo 30, o próprio João Batista disse a frase que é célebre entre nós cristãos: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque o ministério dele era de anunciar a vinda de Cristo. Então não era necessário que ele crescesse, que fizesse milagres e que aparecesse, mas que ele diminuísse até que Cristo fosse plenamente visto após ele, para que o ministério dele se cumprisse com a completa presença e glorificação de Cristo, Filho de Deus. E isso aconteceu até o dia da sua morte, em que ele morreu, e certamente com Cristo está agora. Agora eu imagino como deve ser o lugar de glória de João Batista naquele lugar. Porque todos os profetas, né, ou a maior parte deles, com exceção de Jeremias, que é conhecido como chorão também, porque viveu uma vida tipo de João Batista, né? Muitos profetas profetizaram e milagres aconteceram. Elias orou e o fogo do céu caiu e consumiu a oferta que ele fez no altar. Quem não conhece essa passagem? Centenas de profetas de Baal, Elias está lá e fala, profetiza. Ele era tão cheio de fé e confiança no Deus dele, que ele desafiava os outros profetas, e não era um, ele sozinho contra 400, e mais um monte lá, né? 400 era só os de Baal. Aí eles fizeram lá, não conseguiram nada, ele armou o altar dele, e o milagre é tão grande ali com Elias, que ele manda fazer o altar, ele manda botar o sacrifício, manda fazer uma vala em volta, manda jogar um monte de água em cima para ficar bem encharcado. E quando o fogo desce, consome tudo, a água, o altar, tudo, não sobra nada. Porque esse era o Deus de Elias, e é o mesmo Deus de João Batista, que não fez nenhum milagre sequer. Nós não estamos nessa terra para fazer milagres. Nós estamos nessa terra para cumprir o chamado do nosso mestre Jesus Cristo. Ele nos chamou para ser igreja. E ser igreja é caminhar pela fé. Em outro lugar na palavra você vai ver que o justo viverá pela fé. Inclusive isso está sendo falado aqui no estudo de terça-feira. Venha na terça-feira. Se você não está vindo, está perdendo. Porque é dessa fé que a gente está falando. Uma fé que produz fidelidade e firmeza. Uma fé que você não depende do mar estar aberto. Uma fé que você não depende do milagre. Uma fé que mesmo que você morra, você sabe para onde você vai. E hoje o tema é: o meu alvo é o céu. Porque os meus olhos não devem estar firmados, como Paulo disse, naquilo que eu posso ver, porque isso aqui tudo é passageiro. Se uma coisa é real sobre aquilo que é material, é que é passageiro. Por mais perfeito que seja o bem, ou matéria, aquilo que você possa produzir, aquilo que possa existir naturalmente na natureza, o diamante, que é um mineral mais duro,
que o pessoal faz joias, nem mesmo ele é eterno. Tem árvores que vivem centenas de anos, talvez milhares, mas um dia ela cai e morre. Eu estou fazendo engenharia civil e aqui é a igreja dos engenheiros, porque tem um monte de engenheiro aqui, você não sabe, tem engenheiro aqui nessa igreja que eu nunca vi. Acho que não tem outra igreja igual tem aqui, né? Vai sair mais um, estou fazendo minha faculdade, se Deus quiser vai acabar ano que vem. Quase 10 anos, mas vai sair, porque é para Ele. Porque foi Ele que deu, Ele que está sustentando. E se Ele não mandou sair ainda, eu não sei se eu vou sair no último minuto do último dia, sem um diploma. Mas Ele está falando para mim fazer, eu estou lá até agora, porque Ele que está fazendo, Ele está bancando, tá? Porque eu não pago nada, é Ele que banca. Porque foi Ele que deu. No outro dia eu conto de novo, que eu já contei isso aqui. Mas, quem é engenheiro sabe que quando você projeta uma construção, você faz pensando na vida útil. Você faz pensando em quanto tempo aquilo vai durar. Porque quem constrói uma casa, um prédio, uma igreja, não pode construir ela para durar uma semana, um mês. Imagina se isso aqui tivesse sido levantado para durar 2 meses. A gente ia ter que sair daqui porque ia cair. E não basta simplesmente você chegar lá, misturar de qualquer jeito, fazer qualquer ferragem, botar de qualquer jeito. Você tem que calcular, você tem que estudar, você tem que entender como é que as forças atuam para que aquilo não se degrade e não caia. Mas, por melhor que seja o engenheiro, mesmo Oscar Niemeyer ou qualquer outro de renome no mundo, jamais vai construir algo eterno. A única pessoa capaz de construir algo eterno é aquele que é eterno. É o nosso Deus que é eterno e verdadeiro. E Ele criou algo eterno. Sabe o que é? Eu e você. E a igreja que está sendo formada nesse lugar. E não só aqui, mas em outros vários endereços nessa cidade, neste país e neste mundo. Porque Ele plantou uma semente através de Cristo que está gerando algo eterno. Algo que não vai acabar quando este mundo acabar. Aleluia. Bendito seja o nome daquele que é digno. Vamos fazer a leitura de Apocalipse, capítulo 21. Perdão, 22. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu estou perdido aqui. Não, é 21 mesmo. Apocalipse 21, a partir do versículo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Dá uma pausa aí. Se você já conhece esse texto, prestou atenção no que vem um pouco antes do que a gente está lendo? A gente está lendo um texto anterior, né? Era do versículo 21 em diante, mas tudo bem. Ele fala que vem aqui que eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro. Aí ele começa a apontar a cidade santa que vem descendo do céu. Vai, continua, próximo versículo. Houve uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Amém? Agora vamos pular lá para o trecho que eu falei, que é versículo 21 em diante, desse mesmo capítulo. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão à sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhes serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Só até aqui. Aleluia. Versículo 5 diz, né? Eles não precisarão de luz, de candeia,
nem da luz do sol, pois o Senhor, seu Deus, os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Esse é o final do livro de Apocalipse. É o fim de todas as coisas que estão descritas na palavra. Não o fim de tudo, porque não dá para colocar fim naquilo que é eterno. Esse é o fim dessa fase. É a completude da obra que o Senhor iniciou quando Ele criou. Deus tinha um plano quando Ele criou esse mundo. Deus tinha um plano quando criou esse universo. Deus tinha um plano quando criou o homem. E esse plano se cumpre aqui no final do livro de Apocalipse. Quando a noiva do Cordeiro, a cidade santa, se manifesta como ela é. A gente leu que Deus vive entre eles. Não há templo. Não vai ter denominação. Não vai ter igreja disso, igreja daquilo. Porque todos são um com Deus. Um corpo, uma casa, uma igreja. E nesse final aqui, diz que nem de sol eles precisam, porque o próprio Deus ilumina a cidade. É difícil da gente descrever como vai ser, porque a gente não sabe, a gente não teve lá. O único que teve a visão foi João. João tinha um vocabulário limitado, tinha coisas limitadas para descrever. A gente vê Paulo que, por exemplo, descreve que esteve até o terceiro céu e lá ouviu coisas que são inefáveis. Ele usou Você sabe o que significa inefável? Inefável é algo que não dá para descrever, que pela sua natureza não tem palavra, não tem vocabulário, não dá para poder descrever. Então, quando ele diz ali rua de ouro que parecia vidro transparente, se você parar para prestar atenção, fala, ouro é opaco. Ouro é opaco. Como é que é igual vidro transparente? Pois é, porque lá o ouro é transparente. E eu não sei como é que vai ser isso, não sei descrever isso para você, eu ainda não estive lá, mas pela fé que havia em João Batista, pela fé produzida por Cristo em nossas vidas, eu sei que eu vou para lá. Então eu vou descobrir quando eu estiver lá contigo. E se você tiver essa fé que te mantém fixo com o olhar, não naquilo que é passageiro, não naquilo que é terreno, mas naquilo que é eterno, você vai chegar lá também. João Batista já está lá. Muitos outros já foram antes de nós. Você conhece um ou outro que também já foi. E naquele dia, nós também iremos. E nos encontraremos com eles e com o Senhor Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses diz assim, no capítulo 4, versículo 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Esse é o dia aguardado por nós. É lá que a gente fixa os nossos olhos. Não naquilo que estamos passando agora. Porque assim, com essa fé, nós conseguimos pensar como Paulo, que nossas breves e momentâneas provações estão produzindo para nós uma glória eterna. Antes de finalizar, eu vou compartilhar aqui um trecho do livro dos Mártires de John Foxe. Deixa eu só achar aqui que eu deixei anotado aqui em algum lugar. Espera aí que está aqui. Aqui, achei. Extraí esse texto da segunda edição eletrônica da editora Mundo Cristão, do livro de John Foxe. John Foxe foi um autor do século XVI, 1500 e alguma coisa. Esse livro foi lançado a primeira vez em 1559. E no trecho ele diz assim: após ameaçado de crucificação por Egéias, governador dos Edessenos, em Patras, na cidade, André o discípulo, tá? Isso não está na Bíblia. Ele fez uns estudos, lendo outros compêndios de livros históricos da época. E ele descreve o seguinte sobre André. André, permanecendo firme e constante em suas convicções, respondeu assim sobre o castigo com que fora ameaçado, que ele não teria pregado a honra e a glória da cruz se temesse a morte na cruz. O cara tinha acabado de ser ameaçado de ser crucificado. Aí ele vira para o cara que ameaçou ele e fala: eu não teria pregado a glória e a honra da cruz se eu temesse a morte na cruz. Então ele foi sentenciado à morte. E no dia da sua morte, diz assim: ao se dirigir ao local do martírio,
E ao ver ao longe a cruz já preparada, André não mudou nem o semblante, nem cor. Seu sangue não se retraiu, a voz não hesitou. O corpo não desfaleceu, a mente não se perturbou. O entendimento não lhe faltou, como costuma acontecer aos homens. Sua voz, porém, falou, extravasando a abundância do seu coração. E uma ardente caridade mostrou-se nas suas palavras, como centelha de fogo. Disse ele: ó cruz, extremamente bem-vinda e tão longamente esperada. De boa vontade, cheio de alegria e desejo, eu venho a ti, discípulo que sou daquele que de ti pendeu, pois sempre fui teu amante e sempre desejei abraçar-te. Se você é cristão de verdade e prestou atenção na mensagem do seu mestre Jesus, ele dizia a todos que quem quisesse segui-lo deveria tomar a sua cruz e segui-lo. Tomar a cruz é uma sentença de morte para si mesmo. E só faz isso de tomar a cruz e seguir aquele que tem fé, aquele que é firme e fiel na confiança e convicção daquilo que é eterno, do que vem depois disso aqui. Porque nossas breves e momentâneas provações, que podem durar até a gente acabar a nossa vida aqui, se você viver muito, até uns 100 anos, quem sabe? Essas breves e momentâneas provações não se comparam com a glória que será revelada em você. Porque aquele templo que desce, aquela nova Jerusalém que João descreve, é a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, que está sendo forjada em nós. Não só André, mas todos os outros discípulos e muitos outros morreram por amor a Cristo. E Jesus nos convida a morrer diariamente para nós mesmos, por amor a Ele. Porque aquilo que Ele nos oferece é a vida eterna. É algo que você só vai alcançar se você não se agarrar a essa vida. O próprio Jesus falou que aquele que amasse essa vida não a perderia. Mas aquele que a entregasse por amor dele, a encontraria. Então, a mensagem de hoje é essa: o meu alvo é o céu. O meu alvo é o céu. Agora, eu vou só ler com vocês a letra, né, para finalizar, do louvor que a gente cantou. Que, se alguns perceberam, né, não estava na sequência correta, omitiu-se algumas estrofes, repetiu uma. Interessante aqui que repetiu é aquela: dá-te pressa, não vacile. Então, eu acho que Deus quer que a gente se apresse um pouco. De repente, porque está próximo. E talvez você ainda esteja caminhando muito devagar ou até parado. Então, talvez o Senhor repetiu aqui: dá-te pressa, não vacile, 2 vezes, para que a gente esteja mais apressado em focar naquilo que é eterno. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal? Podes tu ficar dormindo ou mesmo vacilante quando atacam outros a Belial? Quantos de nós estamos dormindo e vacilantes enquanto outros estão atacando a Belial? Porque a luta de alguns você não vê. Você às vezes julga o seu irmão, mas você não sabe as madrugadas que ele passa orando, e às vezes por você. Às vezes você julga o seu pastor, o líder do seu ministério, porque você não sabe o quanto ele tem batalhado pela sua vida e pela vida daqueles que estão nesse lugar. E às vezes, muitas vezes, quem murmura é quem está dormindo, quem está vacilante. Dá-te pressa, não vaciles. Hoje Deus te chama para vires hoje pelejar ao lado do Senhor. Se você está dormindo, vacilante, venha hoje para essa guerra, porque se aproxima o dia em que virá o Senhor, e somente aqueles que amam a Ele de todo o coração, que tomaram a sua cruz e que entregaram as suas vidas para Ele, se encontrarão com Ele nos ares naquele dia. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. A peleja é tremenda, torna-se renhida. Quem sabe o que é renhida? Eu fui pesquisar, eu também não sabia não. Renhida é intensa, sangrenta.
Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. É esse louvor que a gente cantou aqui no início. É isso aqui que todo mundo aqui cantou junto. Então me perdoe, mas já era, você já cantou. Você já falou isso que está escrito aqui. Você já declarou com a sua boca que é na frente da batalha que você quer estar. E talvez não tenha sido de coração. Então eu te convido agora a meditar na letra desse louvor, a meditar na pregação que é feita aqui neste ministério, a meditar na palavra daquele que te chamou. Porque é para isso que Ele nos chamou, para entregarmos a nossa vida por amor a outros. Porque por amor a nós, Ele já entregou a dele. E a dele é eterna, e é por isso que é através da vida dele que nós vamos nos encontrar no dia, no final, quando batalharmos com ele junto, na frente de batalha. Então, se você está dormindo e vacilante, se levante hoje para ajudar aqueles que estão na frente, porque eles também são homens, eles também sofrem, eles também fraquejam, eles também duvidam. Então, se alguém na sua liderança, à frente de você, tem duvidado, levante-se você para ajudá-lo a crer, para com a sua fé juntar-se com a dele e juntos nós se tornarmos aquilo que fomos chamados para ser. Porque não fomos chamados para ser um pastor, não fomos chamados para ser um líder de ministério, não fomos chamados para ser um crente. Fomos chamados para ser uma igreja, um corpo de Cristo, que é esse que vai descer da glória para reinar. É esse que é formado de reis e sacerdotes que o Senhor chamou. E esses reis e sacerdotes estão sentados aqui hoje. Você ainda não é o rei e sacerdote que o Senhor te chamou para ser. Não, eu também não sou. Mas juntos nós podemos nos ajudar para chegarmos lá. E é por isso que estamos batalhando. E é para essa batalha que o Senhor nos chamou. Que é essa batalha que quando você chega lá, de frente para a cruz, você não corre dela. Porque Deus pode queimar a cruz, jogar todo mundo no chão, matar todo mundo em volta. Mas às vezes Ele não faz. Tentaram matar Sadraque, Mesaque e Abednego, e a fornalha queimou os soldados, e morreram os soldados, e eles não. Mas João Batista foi lá e foi decapitado. André foi lá e foi crucificado. Jesus foi lá e foi crucificado. Então quem somos nós para decidir o dia que iremos ou que não iremos? Isso a Ele pertence. Mas queremos estar prontos para que nesse dia nos encontremos com Ele. Então se levante hoje e venha para a frente da batalha. Eu quero me levantar hoje e me colocar na frente da batalha. Porque é lá que Ele nos chama, porque é lá que Ele está. Porque Jesus, Ele é um capitão que vai na frente. Se você prestou atenção no louvor, Ele vai na frente. O capitão vai junto, Ele não fica lá planejando no escritóriozinho, sentado, parado. Ele foi na frente e Ele já morreu. Está faltando a gente. Amém? Então levante-se hoje para assumir esse chamado que o Senhor tem para a sua igreja, para mostrar para este mundo o Cristo que veio e que venceu, para sermos uma igreja que realmente carrega o nome dEle, que faz a diferença, que brilha a luz dEle, até o dia que vamos receber a coroa no final. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.